sabia nunca. Você sabia que Gustavo Lima está separado? Fui eu que te contei esse babado. Então você vai contar pra nossa audiência já. Loucura, né? Muita loucura. Gente, tá soltinho o Gustavo Lima. Então tá solteiro, né? Não, divorciado, né? Diz no documento. Ele tá literalmente solto, porque Esse não tá foi soltinho. preso e também não tá mais casado. Gente, que babado, hein? Agora, a babado. gente vai começar a falar disso tudo e muito mais a partir de agora, mas antes, lembrando você que não assiste, ou melhor, que já assiste as nossas lives e curte o nosso trabalho, aproveita, já deixa o like no comecinho da live, tem muita fofoca pra gente te contar detalhes sobre o importante caso da investigação Integration. Hoje, inclusive, ao longo do dia, nós trouxemos uma série de convidados para explicar mais cedo e vou trazer à tona, tá? O que pode acontecer com os investigados. Por quê, Mônica Fonseca? Muita gente já tá achando que a Deolane foi solta, acabou, como a própria irmã dela postou. Acabou. Não é bem assim, não. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Deolane com mais detalhes e também do Gustavo Lima, porque essa investigação ainda pode se arrastar aí por pelo menos 1 ano. E caso condenada, volta todo mundo pra cadeia. Ou seja, a batalha foi vencida, mas a guerra ainda Continua. está longe de acabar. Agora, Mônica Fonseca, conta pra gente essa história. Primeiro vamos começar com Gustavo Lima, que teve a sua prisão revogada. Aliás, o Gustavo Lima ele foi do céu ao inferno. Em um dia. Em um dia ele teve uma prisão decretada, prisão preventiva. Depois foi considerado foragido da polícia. Seu nome foi incluído, inclusive, na lista vermelha da Interpol. Poderia ser preso a qualquer momento nos Estados Unidos. Lista VIP essa. Lista VIP. Camarote, né? Que eu acho que ninguém gostaria. Essa listinha aí é VIP, hein? Mas agora teve a sua prisão... Ele pode falar que já foi procurado pela Interpol. Rapaz, é chique, né? Teve na lista da Interpol, Gustavo Lima. E agora teve a sua prisão revogada. Conta pra gente o que foi que aconteceu que fez o Gustavo Lima ter a sua prisão revogada um dia após, né, o pedido de prisão. Então, inclusive eu conversei na live anterior com uma advogada, e advogada criminalista, especialista em fraudes, enfim, e ela explicou que o pedido era muito, era muito fraco, o pedido de prisão do Gustavo Lima, porque não teria provas o suficientes para dizer que ele sabia dessa investigação, que o dono da Vai de Bet estava sendo investigado. Até eu questionei ela sobre o fato dele ter comprado 25% da Vai de Bet. Eu li uma manchete ontem que dizia que ele é um dos donos da Vai de Bet. Então, se a Vai de Bet está sendo investigada, ele não passa a ser investigado também, né? E tem toda uma relação entre a Deolane, o Darwin, que é o dono da Esportes da Sorte, Sim. o Gustavo Lima e também o dono da Vai de Bet, que eles fazem transações. Algumas transações são consideradas suspeitas nos valores milionários e aí coloca na conta de trabalho publicitário. E como trabalho publicitário, eu posso cobrar o preço que eu quiser. E aí foi isso que a advogada estava explicando. Cada influenciador cobra o valor que bem quer do seu próprio trabalho. Então não é algo que a justiça consegue mensurar. Por exemplo, se eu cobrasse aqui 4 milhões de reais para fazer parte desse podcast, né? Sim. E alguém quisesse pagar, né? A justiça não tem nada o que ver com isso, digamos Sim. assim. Então, esse seria uma das suspeitas aí desse trambique de lavagem de dinheiro. E não demorou, né, gente? Eu achei que foi muito rápido, inclusive, essa decisão. Saiu hoje. Ainda algumas manchetes davam conta de que hoje a gente não teria uma previsão, mas saiu e ele conseguiu reverter o pedido de prisão que foi decretado ontem. Em caráter liminar, o pedido de prisão preventiva foi decretado pela 4ª Câmara Criminal de Pernambuco. O fato foi noticiado pelo perfil Renato Sertanejeiro em primeira mão e confirmado pelo portal Léo Dias. Na decisão obtida, foi concedido um pedido de habeas corpus interpretado pelo advogado Luiz Fábio Rodrigues Carvalho de Souza em benefício de Gustavo Lima. A decisão foi proferida pelo desembargador Eduardo Guilhote, o mesmo que soltou a Deolane e os outros investigados da Operação Integration. E além dele ter a prisão revogada, também foram revertidas as decisões
que retiam o passaporte, porte e posse de arma de fogo do cantor. Então, isso, abre aspas, isso posto, concedo a liminar pretendida e, por consequência, determino a revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente Piriri Pororó. Afasto também a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo e demais medidas cautelares impostas pelo juízo acuo, que era todas aquelas restrições que tinham colocado, né, para o Gustavo. Vale ressaltar que o Gustavo Lima não chegou a ser preso, uma vez que está em viagem com a família em Miami, nos Estados Unidos. Com isso, o cantor não é mais procurado pela justiça e terá seu nome retirado da segurança de aeroportos. Inclusive, tem o último show do Gustavo Lima em Brasília, né, o encerramento da turnê Boteco, que é o grande sucesso dele, acho que um dos projetos que mais fez sucesso na carreira dele é esse projeto, que é muito divertido, é bacana mesmo. E tem esse último show, que ele tem que se apresentar. Esse show vale R$1 milhão. E ele vai poder, então, cumprir a sua agenda normalmente, vai poder voltar ao Brasil, fazer a sua agenda de shows, que inclusive tem shows no Brasil, tem shows nos Estados Unidos. E o Gustavo Lima, Mônica, diz que tomará as medidas judiciais como reparação por danos à sua imagem. Em nota enviada à imprensa, a equipe jurídica do cantor informa que a relação dele com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Como você falou, a questão do uso de imagem, né, como garoto propaganda, e a tal aeronave que já saiu da empresa dele, foi para outra empresa que ele alegava que era uma venda, voltou, depois foi de novo. Não, então, na real, ele disse que tinha vendido essa aeronave e que tem o contrato de compra e venda, certo? Então a gente vai lá e assina. Aí eu vendi a aeronave pro Cairo, o Cairo vai lá e assina e confirma. Só que no documento ainda segue, o documento de quem é o dono, ainda segue no nome do Gustavo Lima. Pertence a ele ainda. Então a justiça foi lá e recolheu a aeronave. Até porque se não fosse dele, não teria por que recolher. Sim. Certo? Eu lembro que... Se a aeronave é do Cairo e não da Mônica, né? Se é um e não do outro, não teria por que a justiça recolher. Então a justiça recolheu a aeronave que estava em manutenção em Jundiaí, em São Paulo. E ele omitiu aí uma venda de R$22 milhões. A gente fala assim, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, Caraca, né? velho. São 10 fazendas, né? 11 fazendas, 10 fazendas. Verdade, o prêmio da Fazenda que esse ano é R$2 milhões. São 11 edições da Fazenda. E que pra eles não é nada, né? Porque tudo que envolve essa investigação são valores muito acima da média. Aliás, em nota, tá? Enviada à imprensa, a defesa do Gustavo Lima informou que recebe com muita tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde desta terça-feira pelo desembargador Eduardo Maranhão, que concedeu o habeas corpus. A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso, disse o início do texto emitido aí pela assessoria do cantor. Relação de Gustavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem decorrente da venda de uma aeronave, tudo feito legalmente, mediante transações bancárias e declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC. Tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmados muito antes que fosse possível saber da existência de qualquer investigação em curso. Gustavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo o dano causado à sua imagem, garantiu aí os advogados, a defesa aí do Gustavo Lima através de nota. Agora, vale lembrar que hoje, 14 horas, nós recebemos aqui um advogado e também professor, né, de direito, delegado, melhor dizendo, um delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que também é professor de direito, deu uma aula aqui explicando na minha live aí das 14 horas. E entre outras coisas, Mônica, o doutor Diogo falava que achava muito difícil o Gustavo Lima ser preso. Eu vi isso de outros advogados também falando, né? Que era muito leviana como é que era? Não eram provas não eram robustas? As provas, eram a alegação da juíza para prender o Gustavo Lima era muito leviano.
Que o fato dele ter dado carona, Isso. né? Que foi a carona ali que, pô, o cara botou 2 pessoas investigadas na aeronave, levou pro exterior e voltou só ele, né? Foi. Então meio que ajudou na fuga, porque se os 2 estão sendo investigados, enfim, e assim como o Darwin teve que se apresentar lá na Esporte da Sorte, o casal da Vai de Bet também tinham que se apresentar. Sim. E foram e não voltaram. A bomba estourou no dia 4 de setembro. No dia 7, 3 dias depois, eles estavam na Grécia. Exato. Poxa, se você está sendo investigado, né? Polícia Federal atrás de você, recebendo intimação para ir depor e tudo mais, você tá com a cabeça zoada, né? Você vai pra Grécia? O motivo, né, como você bem falou, e assim, os especialistas também que a gente consultou falaram, né, um dos principais motivos que a juíza decretou a prisão preventiva foi justamente essa, como se ele tivesse dado fuga, né, aos investigados, bem dito aí por você. E o que não sustentava, talvez, a prisão do Gustavo nesse momento, também o fato da Deolane ter recebido o habeas corpus, né? Isso facilitou com certeza, facilitou, né, dele. Porque se você está sendo investigado no mesmo caso, né, com situações ali diferentes, né? A ligação dela com o Esporte da Sorte é uma, da mãe dela com as transferências que ela fazia para as empresas que são ligadas ao Darwin, dono do Esporte da Sorte, é outra, e o caso do Gustavo Lima é outro. Mas no fundo, se todo mundo foi liberado, inclusive esse habeas corpus foi pedido pelos advogados do Darwin, do dono do Esporte da Sorte, que conseguiram e aí liberaram todo mundo. Mas vale lembrar, tá, gente? Não é porque eles foram liberados que eles querem, que eles são inocentes, tá? A investigação, ela continua, vai continuar mais alguns meses e o delegado que esteve comigo aqui hoje na live, que também é da área do direito, pós-graduado em direito, trabalha e já apurou vários crimes de lavagem de dinheiro, da delegacia civil lá de Passo Fundo, falou que acredita que pelo menos mais um ano de processo rolando até a gente ter um julgamento. E ainda tem uma questão, como são clientes que têm muito dinheiro, as pessoas têm condição de pagar advogados, bons advogados, e recorrer às instâncias superiores. E a gente sabe que no Brasil isso acaba postergando. Por exemplo, se você tem, né, alguém, eu não tô falando que o caso ainda deles, se daqui né, um ano forem condenados, eles podem ficar recorrendo e aí vai recorrendo, até a hora que, de fato, ou for condenado ou for inocentado. Então, assim, ainda tem muito pano pra manga, ainda tem muita água pra passar debaixo desta ponte.